Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje eu vou fazer algo diferente. Eu vou tratar duas imagens do fenômeno lunar que nós tivemos recentemente, duas imagens da lua de sangue. Infelizmente aqui na minha região deu uma noite extremamente nublada, com muita cerração na noite do fenômeno. Então, para fazer este vídeo eu solicitei a ajuda dos membros lá do nosso grupo no Facebook, o Lightroom Brasil. E se você ainda não faz parte, está convidado, basta procurar Lightroom Brasil no Facebook e fazer parte do nosso grupo, onde a gente conversa sobre tratamento de imagem, Lightroom, fotografia e tudo mais. As fotos usadas nesse vídeo foram gentilmente cedidas por Zizi Boss e por Thiago Pereira, então fica aqui um agradecimento para os dois por terem aí cedido gentilmente esses arquivos RAW para que a gente pudesse fazer este vídeo. A ideia deste vídeo não é ser uma aula do tipo como tratar fotos da lua de sangue ou como tratar fotos da lua, né, que faça parecer que toda foto desse estilo você tem que tratar desse mesmo jeito. Na verdade eu selecionei duas imagens, vocês vão ver que são duas imagens bem diferentes, e vou tratá-las do jeito que eu normalmente faria. E aí vou explicar por que eu estou tomando certas decisões, por que eu estou fazendo certas coisas. Então a ideia é que dentro disso você possa aprender aí algumas dicas e truques ou algumas sugestões que você possa incorporar ao seu próprio estilo de tratamento. Vamos lá então? Então esta aqui foi a foto que foi cedida pela Zizi Boss. É uma foto bem típica assim de foto de lua, né? Ela utilizou aqui provavelmente o zoom máximo do objetivo dela, 300mm. Né? E 300mm acaba não sendo o suficiente para você enquadrar a lua inteira aí dentro do enquadramento da sua imagem. Então uma coisa que nós já vamos começar fazendo é utilizar a ferramenta de sobreposição de corte e então fazer um corte um pouquinho mais fechado na nossa lua. Esse tipo de corte ele vai acabar limitando aí a utilização da sua imagem, caso você quisesse fazer uma impressão grande e tudo mais, porque boa parte dos pixels aí a gente está eliminando da foto, né? A gente tem aí, então, uma imagem com uma menor quantidade de pixels e, consequentemente, uma imagem que aceita menos ampliações, né? Mas se a gente for utilizar aí para colocar no Instagram ou no Facebook ou fazer pequenas impressões, já pode ser suficiente. A Lua, ela é um elemento bem claro no céu, de modo que para que a Lua não estourasse, você tivesse uma exposição média aí na área da Lua, né, o céu acaba ficando muito escuro, totalmente preto. Então nós temos um histograma bem característico aqui, ó, uma área preta bem intensa e ainda assim um leve estouro ali no lado da Lua. Então nós vamos começar com as correções básicas. Eu não vou fazer ainda qualquer tipo de equilíbrio de branco, porque a Lua está vermelha, que é a cor que se espera dela, e eu não tenho nenhuma outra referência para utilizar aí para fazer equilíbrio de branco. Então eu vou começar aqui abrindo sombras, o que vai trazer aqui, ó, mais detalhes na minha área da Lua. E vou reduzir um pouquinho os realces para diminuir aqui um pouquinho, principalmente a área que estava estourada, e vou abrir a exposição para abrir os tons médios. Então eu vou abrir exposição e diminuir realce. Vou fazendo isso aí, equilibrando aí minha imagem até chegar na situação que eu quero. Acabou que o meu céu ficou um pouquinho avermelhado, ó. Ele abriu um pouquinho demais o céu na medida que eu fui abrindo a exposição. Então eu vou pegar os pretos e vou reduzir um pouquinho aqui para escurecer o meu céu novamente. Ó, ele já está aí, né, no limite de estourar, né, fica totalmente preto. Então eu vou escurecer um pouquinho porque é isso que eu quero esse contraste. Falando em contraste, para ganhar ainda mais definição na minha imagem, eu vou aplicar aqui o ajuste de claridade. E aí todo esse desenho da Lua vai ganhar ainda mais intensidade aí, mais detalhe, porque é isso que a claridade faz, ela me dá volume, me dá profundidade. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui a saturação para dar um pouco mais de cor, né? E vou tomar cuidado de novo com o meu fundo que está ganhando cor aqui, ó, ele está ganhando um tom de vermelho. Agora, antes de seguir em frente, eu vou reduzir um pouco do ruído. Como a imagem aí eu clareei bastante, né, ela trouxe bastante ruído. Então eu vou pegar aqui no painel detalhe, vou pegar a redução de ruído de luminância e vou aumentando, ó, até eu ficar mais contente aí com o ruído. Eu também vou aumentar um pouquinho mais o ruído de cor aqui, né, para eliminar aí um pouco do ruído de cor que surgiu na área preta da minha imagem. E aí eu já fico aí com uma imagem mais limpa e mais sem ruído.
Agora, como eu escureci o céu, eu quero trazer um pouco de aura em volta da lua, né? Como se a lua estivesse aí clareando um pouquinho, com leve glow aí no céu noturno. Como eu vou fazer isso? Eu vou utilizar um truquezinho utilizando dois filtros radiais. Então eu vou pegar o primeiro filtro radial, eu vou vir bem no centro da lua e segurando a tecla Shift eu vou desenhar um círculo, né? O Shift faz com que o meu círculo cresça a partir do centro, ou seja, a partir do local em que eu cliquei. Então agora eu vou aumentar um pouquinho esse círculo aqui, né, ao redor da lua. Ó, a minha máscara por enquanto está do lado de fora, eu quero trazer ela aqui para o lado de dentro. E aí então eu vou fazer o meu ajuste, eu vou abrir um pouquinho a exposição, vou abrir mais ou menos aqui até um 0,25 mais ou menos, né? E vou abrir um pouco as sombras, aqui vou trazer até um 65 aqui a sombra. Né? E aí o que isso vai fazer? Ó, vou abrir aqui, né? E se você reparar, ó, ele trouxe esse brilho ao redor da lua aqui. Porém, ele também deixou a lua mais clara, e eu não quero isso, eu não quero que a lua fique mais clara, eu quero que a lua fique do jeito que ela estava. Eu quero que o céu tenha esse glow, mas que a lua não fique mais clara. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um segundo filtro radial. Vou clicar em novo, vou segurar o Shift novamente e vou criar aqui, né, o meu filtro radial aqui em cima da lua novamente. E desta vez eu vou deixar ele um pouquinho menor que a lua, porque eu vou corrigir o meu ajuste dentro da lua. Eu vou ativar a sobreposição da máscara para eu ver a minha máscara e vou invertê-la. Eu quero o meu efeito dentro do círculo, né? Eu quero o efeito dentro da lua. E vou diminuir um pouco a difusão aqui, ó. Vou reduzir a difusão até que o meu efeito, ó, ele esteja mais focado ali dentro da lua, ele não esteja vazando tanto para fora dela. Agora eu vou desligar a sobreposição e que efeito eu vou utilizar? Eu vou utilizar o inverso do que eu utilizei naquele círculo para fazer o glow. E vou utilizar menos 0,25 e vou utilizar nas sombras menos 65. E como resultado, esse círculo interno está cancelando o efeito que o círculo maior estava produzindo. Então eu tenho o glow, aonde só está o círculo externo, né, o filtro externo que eu apliquei, mas o filtro interno ali sobre a lua está cancelando o efeito sobre a lua. Ou seja, eu apliquei basicamente o efeito contrário, né? E para finalizar agora a minha lua, eu vou aumentar ainda mais os detalhes aqui dela. Eu vou aumentar esse contraste entre essas áreas mais escuras e as áreas mais claras da lua. Para fazer isso, eu vou utilizar o pincel de ajuste localizado. Vou dar um zoom um pouco maior aqui na lua, vou pegar o meu pincel e vou fazer um efeito que seria aquilo que a gente chama no retrato de dodge and burn, né? Que é escurecer e clarear. Eu vou começar escurecendo, estou aqui com exposição menos 0,57, né? Estou aqui com um fluxo baixo para que eu tenha que passar o pincel várias vezes para acumular o efeito. E aí eu vou fazer o quê? Como eu estou utilizando um pincel de escurecer, eu vou escurecer as sombras que essa minha lua já tem, ó. Então, onde eu tenho sombras, eu vou passar o meu pincel e vou reforçar ainda mais essas sombras, principalmente aquelas sombras, né, que eu acredito fazem aí, dão essa definição para a lua. Vou reduzir aqui, ó, um pouquinho o tamanho do meu pincel para passar nessas sombras mais estreitinhas aqui, né? E vou dando aí mais detalhe aí para essa minha lua, né? Ó, essa sombrinha aqui também, né? A lua ela tem umas linhas aqui que vão se formando, então eu vou intensificando essas sombras, ó. Deixa eu remover só esse pincel para vocês verem, ó. Olha como eu já dei aí mais intensidade nessas sombras. E aí vou fazer o mesmo com as áreas claras. Vou dar um novo, né? Vou aumentar a exposição, agora vou utilizar uma exposição positiva, e aí eu vou passar nas áreas claras da minha cena, nas áreas claras da minha lua aqui. Eu vou intensificar aquelas linhas que a lua tem que são mais claras, e aí eu vou aumentar essa definição, né? Vou aumentar esse contraste entre as áreas mais claras e mais escuras da lua. Vou passar aqui, ó, né? Isso aqui pode ser feito com mais tranquilidade, pode ser feito com um pouco mais de pressa, que eu vou fazer um pouco mais apressadamente, né, para que a gente não fique aí com um vídeo muito longo. Mas o que eu vou fazer aqui é dar mais
volume para essa lua. Inclusive, ó, vou ganhar um pouquinho mais nessas linhas que a lua tem aqui e vou dar um pouco mais de definição para a lua. Ó. Vou remover só esses pincéis, ó, a diferença. E com os pincéis, sabe, então a lua aí ganha mais textura, ganha mais volume, né, nessas crateras e áreas iluminadas que a lua tem. Então vou fechar o meu pincel, vou afastar aqui o zoom, né, e olha só, vamos fazer um antes e depois. O antes, o depois, o antes e o depois. Então a gente deixou a lua mais intensa, com mais volume, com essas manchas da lua aí mais destacadas. Vamos passar para uma segunda foto então? Esta aqui então é a foto do Thiago Pereira, né? E eu escolhi ela por ser uma foto em que inclui a lua dentro de uma paisagem. Isso é interessante também, né? Quando você vai fazer uma foto da lua, de um eclipse ou de um evento similar, você incorporar essa foto a uma cena, uma paisagem, dá um resultado bem legal, contextualiza o fenômeno e é bacana. Então vamos lá. A primeira coisa que eu noto nessa imagem é que ela está com baixo contraste. O que é baixo contraste? As minhas áreas escuras estão muito claras, as minhas áreas claras estão muito escuras. Então a imagem está basicamente só meio tom, né? Se você olhar aqui, ó, o histograma, você pode ver que o histograma está todo concentrado no centro do gráfico, né? Indicando que a maior parte da minha imagem é de meios tons. Então vou começar recuperando o contraste da minha cena. Vou aumentar o contraste aqui, ó, e você já vê que a imagem vai ganhando definição, né? E eu não preciso me preocupar porque até tem algumas luzes estourando aqui embaixo, né? Mas não são áreas tão importantes da minha imagem. O contraste geral da minha imagem é mais importante. Além de clarear o contraste geral, como eu fiz agora, que já espalhou melhor o histograma aqui no gráfico, eu não tenho preto na minha imagem. Essa é uma pergunta que eu sempre comento que a gente tem que fazer. Eu tenho áreas brancas na minha cena? Eu tenho as luzes claras e tudo mais. Então, meu gráfico tem que estar chegando na direita, né? E ele está, então está tudo ok desse lado. Eu tenho áreas muito escuras na minha cena? Tenho. Eu tenho as árvores, tenho as montanhas, esses detalhes deveriam estar pretos ou quase pretos na minha foto. E não estão, meu histograma termina aqui, ó, no cinza escuro, né, um pouquinho abaixo aí dos meios tons. Então eu vou pegar os pretos e vou começar a puxar os pretos da minha imagem, ó, até ele chegar lá no canto do histograma. Pá, mas ficou muito escuro aqui, né, porque eu peguei toda a área escura da minha cena e escureci demais. Então eu vou clarear sombras. E com isso eu vou aumentando aí o meu contraste nas áreas mais escuras da minha cena. Na medida que eu escureço o preto e abro sombras, né, aqui eu vou acabar escurecendo demais, vou voltar um pouquinho. Mas na medida em que eu escureço o preto e abro as sombras, eu vou aumentando o contraste nas áreas escuras. Ou seja, o que é muito escuro fica mais escuro, o que é escuro, mas não tão escuro assim, fica mais claro. Então você pega as áreas de sombras e aumenta o contraste só dessas áreas. Agora, para dar um pouco mais de definição para minha cena, eu vou utilizar o claridade. Então eu vou aumentar o claridade e a gente vai ver aí que a minha cena vai ganhando mais definição. O céu foi clareando um pouquinho, mas a gente já vai lidar com isso em seguida, né? E eu ganho mais definição aqui na minha área de baixo. Além disso, eu vou aumentar um pouquinho aqui a vibração. Então nós estamos num caminho legal, ó. Já vamos ver aqui, ó. A foto antes, a foto depois, a foto antes, a foto depois. Você já vê aí que a gente ganhou contraste na nossa cena, né? Uma coisa com a qual eu quero lidar novamente, assim como nós fizemos com a outra imagem, é com o ruído. Nessa imagem aqui também foi fotografada aí com ISO bastante alto. Eu clareei, né? Eu trabalhei bastante os tons da imagem, então trouxe aí um pouco de ruído para a cena. Então eu vou lá no painel detalhe, vou pegar a redução de ruído de luminância, né, que é esse ruído de pontinhos, essa aspereza de pontinhos claros e pontinhos mais escuros, e vou reduzindo ela aqui, né, vou aumentando e aí eu vou reduzindo o ruído no caso, né. Eu só não quero é deixar demais, eu não quero fazer isso aqui, ó, que senão a minha imagem, principalmente olhada aqui, ó, parece uma pintura, eu perdi detalhes em várias áreas, não é isso que eu quero fazer. Então eu vou deixar um pouquinho de ruído, eu vou deixar um pouquinho de textura na minha cena, eu só vou reduzir um pouco em relação àquilo que eu tinha inicialmente. Então vamos lá, fiz isto aqui, agora eu vou mexer um pouquinho de leve nas cores.
vou lá para o painel HSL, né? Vou trabalhar um pouquinho aqui a saturação do azul, vou deixar o azul um pouco mais saturado, porque ele está um azul bonito aqui, né? E vou trazer o azul, né, um pouco mais para esse lado aqui, ó, um pouco mais para o lado do ciano, para que eu tenha um azul aí um pouquinho mais esverdeado, fuja um pouco desse azul mais arroxeado que estava, né? Eu trago mais um azul mais puro, um azul menos puxado aí, tendendo para o púrpura. E aí a minha lua aqui, ó, se eu pegar a ferramenta aqui de arrastar na foto e eu passar aqui em cima, eu vou ver que o que está mais afetando a minha lua é o púrpura e o magenta. Então eu vou pegar a minha saturação e vou aumentar a saturação do púrpura e magenta para trazer um pouco mais de cor para a minha lua aqui em cima. Por fim, eu vou na luminância e eu vou escurecer um pouquinho do azul para escurecer um pouco mais o céu e vou clarear o púrpura e o magenta para clarear um pouco mais a lua. Então eu vou aumentar esse contraste. Céu mais escuro, lua mais clara. Vou destacar um pouco mais a lua lá no céu. Agora, para dar um pouco de acabamento, eu vou trazer um pouco mais de contraste e um pouco mais de definição para essa área aqui da cidade, das pedras, né? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com um pincel de ajuste localizado. Eu vou pegar o meu pincel de ajuste localizado, dessa vez vou pôr o fluxo no máximo e vou aplicar um pouco de claridade, vou abrir um pouco as sombras e vou fazer esta aplicação aqui. O efeito eu posso dosar depois, isso é um efeito inicial, só para que eu possa aplicar a máscara aqui na área dos prédios. Então eu vou fazer a aplicação e com isso eu vou ganhando aqui um pouco mais de definição, um pouco mais de contraste aqui na área da cidade e das pedras. Fiz a aplicação, se eu quiser verificar a minha máscara, aperto a tecla O, ó, aqui está a minha máscara, aperto a tecla O de novo para ela desaparecer. Então vamos lá, vou aumentar um pouquinho mais a claridade para trazer um pouquinho mais de definição ali para aquela área, né? Vou trabalhar aqui um pouquinho mais a exposição, ó, para clarear ela um pouco mais, mas vou escurecer um pouco mais os pretos, então vou dar um pouco mais de contraste, né? Clareei os meios tons, clareando a exposição, e escureci os pretos aqui nos pretos. E aí, ó, vou remover só o pincel, trazer só o pincel, e você pode ver aí, né, o resultado desse ajuste. Eu vou fazer alguns ajustezinhos na máscara, vou pegar o apagar aqui, né, vou reduzir um pouquinho aqui o meu fluxo, e vou remover um pouquinho daqui onde ficou uma leve aura, né, ou seja, o meu pincel escapou um pouquinho para fora aqui, e eu também vou tirar da água aqui, porque acho que clareou demais essa área aqui. Então a área onde tem água, né, eu vou passar um pouquinho mais o pincel aqui para remover a máscara daquela área. Ó. Vou remover aqui o pincel e vou trazer de volta. Ó, e já ficou mais bacana aí. E para finalizar, eu vou fazer um ajuste de nitidez nessa imagem. Então vou fechar aqui o pincel, né, vou fazer um zoom de 1 para 1 aqui numa área que eu tenho uma boa definição, vou no painel detalhe e vou trabalhar a nitidez. Eu vou começar trabalhando o raio da nitidez, então vou segurar a tecla Alt e vou clicar aqui na opção raio. Se você quiser entender melhor cada uma dos ajustes de nitidez, né, eu vou deixar marcado aí na descrição um videozinho sobre nitidez. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui o raio, né, para definir um pouquinho melhor as arestas de nitidez. E eu vou despreocupar de onde ele está trazendo ruído, porque isso eu vou solucionar depois. Ainda segurando a tecla Alt, eu vou vir em intensidade, vou clicar e ó, a imagem fica preto e branco para eu ver a nitidez com mais facilidade, para ver a nitidez sendo aplicada apenas na luminosidade da cena. Vou aumentar aqui a nitidez até eu ter uma boa nitidez. Porém, se vocês notarem, no céu essa minha nitidez trouxe de volta o ruído. Então como é que eu vou eliminar esse ruído que voltou agora com a minha aplicação de nitidez? Utilizando a máscara, né? A máscara concentra a minha aplicação de nitidez só nos contornos da minha foto e não nas áreas de superfície, as áreas mais lisas. Então vou segurar a tecla Alt novamente e vou deslizar a máscara aqui, ó, e vocês vão vendo que ele vai me mostrando em branco aonde a nitidez está sendo aplicada. Então na medida que eu vou aumentando a máscara, ele vai concentrando cada vez mais a nitidez só nos contornos e não mais na superfície. Ó. E agora aqui, ó,
eu vejo que a nitidez está bem concentrada só no contorno da montanha, naquelas montanhas do fundo, nas luzes, mas eu não tenho mais aquele ruído voltando no céu. Então eu soltei aqui, eu soltei a tecla Alt, e aquele ruído que tinha voltado no céu bem intenso, agora já deu uma diminuída, só está mais ou menos aquele ruído que eu deixei quando eu fiz o ajuste de luminância. Vamos fazer um antes e depois então? Ó, antes, depois, antes e depois. A gente poderia brincar aí mais um pouco ainda, né? Pegar um pincel com um pouco de amarelo, intensificar um pouco mais esses brilhos das luzes, ou então tentar intensificar um pouquinho mais o brilho da lua, mas esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, então a gente vai ficar com a foto nesse estágio aqui, que na minha opinião já ficou bem bacana e bem legal, né? Olha, vamos fazer de novo o antes, o depois, o antes e o depois. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, principalmente vocês aí que fotografaram a lua de sangue aí, esse fenômeno que aconteceu recentemente. A ideia deste vídeo, como eu falei lá no começo, é mostrar essas pequenas dicas, mostrar o raciocínio por trás de alguns ajustes que a gente faz, de modo então que você possa incorporar pelo menos pequenos detalhes, pequenas ideias em seu próprio estilo de tratamento. Você deve ter percebido que eu também não tenho uma ordem padrão na qual eu trabalho. Vou solucionando os problemas. Claro que tem imagens que são mais simples e você vai numa ordem lógica, numa ordem prática. Mas muitas vezes você vai solucionando o que é mais importante. Então, se o ruído me incomoda no começo do tratamento, eu já resolvo ele e aí parto para os outros ajustes. Ou se tem uma cor que está me atrapalhando ou uma cor que eu quero destacar, eu já posso recorrer a esse ajuste e então fazer o resto dos ajustes como consequência deles. Além disso, às vezes você faz um ajuste, prejudica uma outra coisa, ou você mexe o contraste, uma outra parte da cena ficou prejudicada, aí você parte para o pincel, para o filtro e vai fazendo as correções necessárias para chegar no resultado que você quer. Então, se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. No mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.